Vamos lá, essa aula agora sobre públicos, como gerar seus públicos, tá? Você está quase pronto para se tornar um vendedor digital nato. Vai vender muito pela internet através da GoCart. Lembrando mais uma vez que a GoCart ela dá total suporte a todos os usuários, seja na parte de ads, seja na parte da própria operação da plataforma GoCart. Então, se você precisar de alguma força ou dependendo do quanto você estiver investindo em ads, é capaz até da GoCart te dar essa ajuda gratuitamente ou dar essa mentoria para você. Eles têm uma equipe lá qualificada que fica à disposição dos lojistas para maiores atendimentos, maiores esclarecimentos. Então vamos lá. A gente estava aqui na parte das contas de anúncio, né? A gente tinha feito uma campanha, criado uma campanha, mas dentro da campanha faltou criar o público. Eu gosto sempre de criar o público aqui em públicos, tá? Porque aqui é importante que você consegue ver e criar e fazer uma gestão única de todos os públicos, todas as campanhas que você tem dentro da plataforma. Então eu sempre crio um público interno e um público externo. E aí quando a gente fala em público, a gente está falando em conjunto de anúncios. E aí sempre o conjunto de anúncios, como vocês viram na aula anterior, é o conjunto de anúncio 1, público interno, conjunto de anúncio 2, público externo. Tá? Quem é o público interno, que é o que você tem que criar primeiro? Eu sempre crio o público do Facebook, o público do Instagram e o público do Pixel, tá? Que você pediu lá na GoCart. Então você vem aqui em criar público, público personalizado, tá? Aqui ele já está aberto, por exemplo, para usar a lista de cliente. Então, em algumas aulas anteriores você aprendeu como exportar a lista de cliente da GoCart. Você pode exportar a lista de cliente e jogá-la aqui, ó. Se você fizer isso uma vez por mês, é como se tivesse o Pixel. Ou uma vez por semana, é como se tivesse o Pixel. Se você colocar aqui site, você precisa ter pedido o Pixel lá na GoCart. Olha lá, ele tem aqui o Pixel da Markif, ó. Tá? Aqui hoje não está ativo, está sem venda, por enquanto, nos últimos 30 dias, eu acho aqui. Ou você pode colocar todos os visitantes do site, você pode colocar pelos visitantes que fizeram compras, tá? E você dá o nome aqui do público do Pixel, ou seja, quem comprou nos últimos 30 dias, ou nos últimos 90 dias. Você quem sabe como que você vai criar esse público seu. Ou você pode pegar o público que está na sua conta do Instagram, ou quem interagiu com a minha conta do Instagram nos últimos 30 dias. Quem interagiu com a minha página do Facebook nos últimos 30 dias. Aqui em lista de clientes, é bacana você baixar da GoCart, daquela lista de onde estão os clientes ali da GoCart, se você exportar e importar para cá, é uma coisa bacana porque você pode, aqui ó, avançar, você consegue colocar o valor aqui ó, value. Então você põe o e-mail, o telefone da pessoa e o valor daquela pessoa, que é o quanto essa pessoa gastou com você nos últimos dias. Por que isso é importante? Porque o Facebook vai priorizar campanhas para as pessoas que mais gastam com você. Ela vai impactar mais essas pessoas que já são seus clientes para que fortaleça a ideia do seu nome, da sua marca ou das suas mídias dentro da cabeça dessa pessoa. Então você coloca aqui em sim, se você baixou lá da GoCart, avançar, e você cria um público, você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui dentro. Se você está usando valor, você não consegue dar Ctrl+V, ó. Você tem que carregar o arquivo mesmo, tá? Você baixa uma lista aqui, coloca a lista da GoCart mais ou menos no modelo dele no Excel, aí é modelo CSV mesmo, é do Excel, e carrega aqui de novo. Tá? De novo, se você não estiver conseguindo, pede ajuda lá no suporte da GoCart, eles te dão uma mentoria particular para você. Aí você pode dar o nome aqui ao seu público, ou aqui, ó, eu vou colocar voltar, ó, eu vou colocar não aqui, se você não tiver, você vem aqui, aí você consegue ó, copiar e colar. Você dá um Ctrl+C no Excel lá da GoCart e um Ctrl+V aqui. Tá? E aí você carrega um público seu, um público específico. O Facebook não trabalha com públicos menores do que 200 pessoas, 150 pessoas, não adianta. E quando você é novo, você acabou de criar a conta do Business Manager, ele não habilita isso daqui para você. Você tem que ter gastado aí uns 30, 40 mil reais de campanha para ele habilitar isso daqui para você. Então o ideal é que você comece ou pelo Pixel, ou pelo seu Instagram e pelo seu Facebook. As pessoas que te seguem ou envolvem com você no Instagram, no Facebook. Não se esqueçam de que, seja do Instagram ou seja do Facebook, coloca bastante dia aqui
para que você coloca pelo menos 120 e tal, porque toda vez que um público fica muito pequeno, o Facebook não consegue interpretar esse público corretamente, tá? Então precisa de pelo menos umas 150, 200 pessoas aí para você fazer isso. Isso é o público interno, tá? Agora vamos ao público externo. Você vem aqui em criar público e é o público chamado público semelhante. Eu gosto de pegar para o público semelhante uma fonte que seja um pixel, tá? Então você vem aqui e outras fontes, por exemplo. Você pode pegar um pixel qualquer, tá? Ou aqui no caso, por exemplo, vou pegar aqui o do restaurante Bariloche, que é um caso que a gente viu aqui algumas vezes. Então ele vai abrir aqui, ó, onde você quer. Aí é Brasil, aqui mesmo não tem jeito de você colocar a sua cidade, tá? Aqui é Brasil. Por quê? Ele vai pegar 1% da população brasileira que é mais parecido com aquele público que você está colocando. Ou se você pode pedir, ah não, eu vou investir mais dinheiro, então vou pegar 2%, que é o segundo 1% mais parecido. Eu acho que 1,5 milhão de pessoas já é um público bem grande, então eu sempre uso 1%. Tá? A não sei que sua loja aí seja grande, você esteja no centro de São Paulo e tal, usa 1% aí, ou você está vendendo um produto digital para o Brasil inteiro. O Facebook tem 140 milhões de usuários no Brasil, tá? Então por isso que 1% dá 1,5 milhão. E aí ele cria, você vem aqui em criar público, ele cria um público chamado semelhante, aqui ó, ou lookalike. Brasil 1%, lista de clientes da Markif. Esse é chamado público externo, ou seja, são as pessoas que não te conhecem ainda, tá? Uma vez criado, eu gosto de criar públicos lookalike de vários, ó. Eu pego do Pixel e de todos os outros. E aí eu crio aí eu venho aqui em criar público, público salvo, tá? Eu venho e coloco todos os públicos semelhantes aqui, ó. Semelhante, aqui ó, públicos semelhantes. Eu coloco todos. Pronto, coloquei todos. E vou dele... Oh, desculpa, errei aqui. Público salvo. Opa. Semelhante, isso aqui é o público semelhante. Eu coloco todos. E aí eu venho aqui embaixo e seleciono a cidade que eu quero atuar. Por exemplo, eu estou aqui no Bariloche e fica uma cidadezinha chamada Cornélio Procópio. Opa. Cornélio Procópio. Aqui. Cornélio Procópio. Então pronto, ele criou e aí ele dá um raio de 40 km, não precisa de tudo isso, evidente. Pode botar um raio de 17 km. E aqui em cima, o que é mais importante, ó, ele me dá a quantidade de pessoas, ó, alcance potencial, menos de 1.000 pessoas, tá? Menos de 1.000 é muito pouco, tá? Então o ideal aqui é que você ponha mais cidades. Vamos pegar Londrina, cidade do lado. Londrina, Paraná, aqui, ó. Pronto, vamos ver para quanto foi. Agora sim, ó, já está em 10.000 pessoas, tá? Então assim, embora 10.000 ainda seja pouco. Outra coisa que você pode fazer quando você está fazendo em público salvo é definir por interesses. Por interesses, isso daqui funciona em 3 camadas. Vamos colocar aqui, procurar. Ó. Funciona em 3 camadas. Dados demográficos, que é idade, homens e mulheres, qual a posição financeira, qual a condição financeira da pessoa, qual a ocupação, qual o cargo, qual a formação, se ele é formado, se ele não é formado, se ele é pai, se ele não é pai, se ele é casado, se ele está para casar, se ele está de mudança. Esse é o primeiro estágio, você começa por ele. Outra coisa que você pode é vir na área de interesses. E aí sim é um pouco mais detalhado, porém não tão preciso. A parte de demografia e a parte de comportamento são muito precisas, mas a parte de interesses às vezes não é tão precisa do Facebook. Então, ele é interesse em culinária, você pode colocar, eu estou vendendo cosmético, então a pessoa é interessada em Natura, vamos supor, vamos ver o que tem. Você pode colocar, olha lá, Natura, empregadores, Natura, interesse, olha lá. Né? Avon, você pode colocar concorrente, você pode colocar, se for um concorrente de grande porte, né? Aqui, ó, interesse em Avon, por exemplo. Se for um interesse de um player de grande porte, tem como você colocar os concorrentes. O que eu recomendo? Se ficar muito grande o público aqui, ó, tá com 3.900 pessoas, muito pouco.
Mas se seu público estiver muito grande, aí você tem que vir aqui, ó, limitar público, tá? E aí, normalmente se limita pelo comportamento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei Natura, eu posso vir em sugestões também, ó, ele vai, ó, Mary Kay, o Boticário, ele vai me dar coisas que normalmente tem a ver com a Natura, tá? Mas voltando aqui em limitar público, eu gosto de limitar sempre por comportamento. Comportamento é o que as pessoas fazem dentro da internet. É o mais preciso de todos, é a parte comportamental. Então eu gosto de colocar, por exemplo, comprador envolvido aqui, ó, comportamento, tá vendo? Ó? Que é aquele cara que se envolve mais em compras com você. Outra coisa que eu gosto, no caso que eu vendo aplicativos, eu gosto de colocar primeiros adeptos de tecnologia, opa, faltou um E aqui, adeptos de tecnologia, primeiros adeptos de tecnologia, olha aqui, ó, comportamento e tal. Então sempre comece a sua parte de segmentação pela demografia. Então é demografia, interesse, por último comportamento, e o último ainda, que seria o mais efetivo de todos, seria concorrentes, que daí vai entrar volta um pouco para interesse, mas você pode colocar concorrentes sim, vale a pena colocar concorrentes, e monitore sempre o tamanho do seu público. Por exemplo, se você isso vai de acordo com a sua verba. Se você vai investir lá, vou fazer uma campanha de R$100, você não vai tentar atingir um público maior que 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, você vai fazer coisa errada. A sua campanha, ela tem que ter pelo menos uma frequência de 2. Você vê aqui, ó. Vou fechar aqui, vou voltar lá em conjunto de anúncios. Gerenciador de anúncios. Vamos lá. Campanhas com frequência menor que 1, menor que 2, não tem muito sentido. O que é a frequência? É a impressão dividido pelo alcance. Tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Aqui, ó, frequência. Se você não estiver vendo na sua visão, você vem nesse maisinho aqui, ó, e você consegue configurar a sua página do gerenciador de anúncios. Mas olha aqui, a frequência, ó, ela está aqui, ó, por exemplo, isso aqui está com 1,98, ó. Tá baixa ainda, né? O ideal é que ela vá acima, um pouco acima de 2, mas o 1,98 já está bacana. Mas não mais que 5, mas também não menos que 2, tá? Esse é o ideal. Então, e como que você regula isso? Quanto eu estou investindo, qual o tamanho do público que eu quero atingir. Se você não está com a frequência boa, ou você aumenta o valor de investimento, ou você vai ter que ir diminuindo o seu público. Muito obrigado, vamos às próximas aulas, vamos falar aí um pouco e falar do encerramento. Obrigado.